No mercado financeiro brasileiro, um ambiente conhecido por sua volatilidade, poucas gestoras alcançaram a marca de 25 anos no mercado. A JGP é uma dessas raras exceções. Ela foi fundada por André Jacuski, uma verdadeira lenda que ajudou a criar o Banco Pactual, que hoje conhecemos como BTG Pactual. E que nos anos 80, em meio ao caos total na economia brasileira, conseguiu a façanha de multiplicar o capital do banco em mais de 25 vezes. Hoje, a JGP é um pilar de estabilidade, cuidando de uma fortuna de mais de 35 bilhões de reais em ativos. Desde 2011, a gestora ostenta o rating de excelência na Moody, o MQ1, que é como se fosse um selo de qualidade em gestão. Mas o que explica essa capacidade de durar tanto tempo? E a resposta está numa visão de mundo um tanto surpreendente do seu fundador. André acredita que o capitalismo como conhecemos hoje está sendo destruído aos poucos pela desigualdade e que talvez nem sobreviva nas próximas 5 décadas. Isso nos leva a uma questão. Como um homem com uma visão tão cética sobre o futuro do sistema consegue construir uma empresa tão bem-sucedida dentro desse mesmo sistema? E a resposta é que a desconfiança com esse cenário geral é o que alimenta a disciplina e cuidado extremo da JGP. A crença de Jacuski na fragilidade do mundo o leva a uma conclusão muito lógica. Em um ambiente instável, a prioridade número 1 é sobreviver. E isso se reflete na filosofia oficial da JGP: aliar retornos consistentes com gerenciamento de risco ativo, para preservar o capital investido por nossos clientes. Se você está gostando de aprender sobre a JGP, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar. Para entender melhor a JGP, precisamos voltar no tempo e conhecer a jornada do seu fundador. Uma jornada que começa com uma herança de resiliência. Os pais de André Jacuski lutaram na resistência polonesa na Segunda Guerra Mundial e escolheram o Brasil para recomeçar a sua vida do zero absoluto. A infância de André foi moldada por essa história, tendo como pilares muito fortes na sua infância a austeridade e disciplina. Essa é a base de filosofia dos seus investimentos. A aversão a perder dinheiro de forma definitiva é um dos pilares principais da JGP e vem dessa experiência familiar de perda real. Essa mentalidade o guiou nas suas primeiras decisões. André cursou engenharia mecânica na PUC-Rio, seguindo o mesmo caminho de seu pai, mas logo descobriu que essa não era a sua praia. A grande virada veio quando seu pai o sugeriu que fizesse uma pós-graduação fora. Após a aplicação, André recebeu a resposta que foi aceito tanto em Harvard quanto em Stanford. E a escolha da universidade se deu por um motivo surpreendente. A passagem para Harvard era simplesmente mais barata do que a passagem para Stanford. Isso já mostrava o seu jeito pragmático de tomar decisões. Depois de se formar em Harvard, em 1973, ele trabalhou durante 10 anos no Unibanco, chegando a ser diretor executivo. Mas, de novo, ele mostrou que não seguiria um caminho tradicional. Ele pediu demissão, após recusar uma promoção que o obrigaria a sair do Rio para São Paulo. Todas essas decisões mostram um perfil de alguém que sempre seguiu uma lógica própria, e não apenas o que os outros esperavam dele. Em 1983, aos 35 anos, André Jacuski se juntou a Luiz César Fernandes e ao famoso economista Paulo Guedes para fundar o Banco Pactual. O cenário não podia ser pior.
O Brasil estava mergulhado em uma crise gigantesca, com dívida e inflação nas alturas. O plano inicial do banco de dar consultorias para empresas não deu certo. Ninguém queria contratar. E aí, a solução foi a seguinte: uma virada de chave ousada. Colocar André, que até então só investia por hobby, para operar o capital do banco na bolsa. O resultado foi nada menos do que espetacular. Jakuski mostrou um talento excepcional. Mesmo sem um mentor e operando no meio do caos, ele transformou o capital inicial do banco de $600 mil em quase 17 milhões de dólares em apenas 3 anos. Ele comprava ações de empresas que ninguém queria, esperava elas se valorizarem e reinvestia esse valor em novas oportunidades, como o caso da Vale, que na época se multiplicou por 30 vezes. 2 episódios viraram lenda e mostrava como André era mestre em ler o cenário brasileiro. O primeiro foi a aposta contra o Plano Cruzado em 1986. Enquanto a maioria do mercado estava animado, a equipe do Pactual previu que o plano de governo iria fracassar. Um mês depois do anúncio, Jakuski vendeu todas as ações do banco. E a aposta foi certeira. O Pactual lucrou horrores com o colapso que veio depois. O segundo golpe de gênio veio com as ações da Telebrás nos anos 90. Durante as incertezas do Plano Collor, André percebeu que as ações da estatal de telefonia estavam ridicularmente baratas, prevendo que o Brasil se abriria para os investidores estrangeiros. Ele tomou uma decisão de coragem, investiu boa parte do capital do banco nas ações da Telebrás, multiplicando o capital do Pactual e solidificando sua fama como um trader visionário. Depois de 15 anos, André Jakuski e Paulo Guedes saíram do banco juntamente de outros sócios para criar algo novo. O nome escolhido para a nova empresa foi JGP, que vem das letras iniciais do sobrenome de André Jakuski e Paulo Guedes. E a terceira letra, que é o P, vem da palavra partners, que para o português significa parceria ou sociedade. A gestora começou com uma ideia modesta: abrir um escritório pequeno para cuidar do dinheiro dos sócios. Entretanto, em pouco tempo, a gestora viria a ter um crescimento enorme. A reputação deles era tão forte que o mercado não deu a opção deles serem pequenos. Esse crescimento não planejado à época exigia uma estrutura que mantivesse todos na mesma página. E a solução foi um modelo de sociedade, uma arma secreta da JGP. Dos 184 profissionais que compõem a empresa, 53 deles são sócios. Isso significa que 1/3 da equipe é literalmente dona do negócio. Isso cria um forte alinhamento de interesse entre os sócios da empresa e os investidores. Quando um gestor da JGP investe, ele não está lidando apenas com o dinheiro do cliente. Ele está lidando também com o seu próprio dinheiro e dinheiro de colegas. E a empresa deixa isso claro em sua filosofia: gerimos nossos recursos e de nossos clientes da mesma maneira. A JGP, liderada por André Jakuski, que aos 77 anos continua ativo na empresa como sócio fundador, diretor e um dos principais responsáveis pelos fundos multimercado, tendo como pilares a ética e práticas sustentáveis. A gestora acredita ser seu dever moral engajar as empresas em direção de uma sociedade mais justa e com responsabilidade ambiental. Essa filosofia é aplicada nas 4 grandes estratégias da JGP, sendo a alma da casa os fundos multimercado, com um patrimônio de 6,2 bilhões. É aqui que a visão macro dos fundadores brilha, com operações globais em juros, moeda e ações. A gestão é descentralizada. Mais de 10 gestores têm autonomia
e riscos individuais limitados, o que protege os fundos de erros isolados. O cérebro da JGP fica com os fundos de ações, com um patrimônio de 1,9 bilhões. Aqui, a JGP se diferencia através da sua abordagem prática ao ESG. A sigla ESG significa Meio Ambiente, Sociedade e Governança. Eles dão uma nota ESG para cada empresa e usam essa nota para encontrar o valor justo da ação. Uma empresa com boas práticas ambientais e sociais vale mais para a JGP. Agora, a potência da JGP está nos fundos de crédito e sustentáveis, que juntos somam impressionantemente 26 bilhões. Eles emprestam seu dinheiro para grandes empresas comprando seus títulos de dívida, sempre com um foco em alta qualidade e boa liquidez. Seu compromisso de investimentos com impacto é tão forte que em 2024 a JGP ganhou o prêmio de Investidor do Ano em dívidas sustentáveis. E por fim, a fundação da JGP fica com os fundos imobiliários, que contam com um patrimônio de 262 milhões, mostrando a diversificação da gestora ao aplicar a mesma filosofia na análise de ativos reais. Agora, vamos analisar o fundo mais antigo e icônico da casa, o JGP Edge. O objetivo principal do JGP Edge é buscar retornos absolutos, ou seja, positivos independentemente das condições de mercado, com uma forte ênfase na preservação do capital investido. A gestão foca em buscar boas oportunidades em relação ao risco-retorno, operando preferencialmente ativos de alta liquidez. A aplicação inicial para investir no fundo é de 50 mil, mas pode ser encontrada em plataformas de investimento com um valor mínimo de R$10 mil. O fundo possui uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Além disso, há uma taxa de performance de 20% sobre o que excede 100% do CDI. O fundo tem uma alta liquidez, demorando apenas um dia após a solicitação para receber o seu dinheiro de volta. Desde seu início, o fundo acumulou 3.353% contra 1.882% do CDI. Em sua longa história de mais de 25 anos, o fundo demonstrou uma consistência enorme, com 302 meses com retornos positivos. A volatilidade anual do fundo é de cerca de 1,4%, o que é considerada baixa para um fundo multimercado, o que confirma o seu perfil conservador e voltado para a preservação de capital. O patrimônio líquido do fundo é de 98,7 milhões e o fundo conta com aproximadamente 1.000 cotistas. O JGP Edge é um dos fundos multimercado mais consistentes e longínquos do Brasil. Entretanto, vale destacar que nos últimos anos o fundo tem encontrado dificuldade de superar o CDI. Na minha visão, esse é um fundo para quem busca boa liquidez, preservação de capital e principalmente baixa volatilidade, tendo retornos no longo prazo acima do CDI, mas que no curto prazo pode ficar abaixo do CDI. Então, a JGP é a materialização da filosofia e história de André Jacuzzi. A resiliência de sua família criou uma aversão a risco, e essa visão se tornou uma regra de ouro para a JGP: preservar o capital acima de tudo. No final, a trajetória da JGP é uma aula sobre como construir uma arca antes que a chuva caia.